perguntas aqui para os dois palestrantes, tá? Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou só ajudar aqui. Deu certo? Ah, ficou antiga, né? É que eu tenho uma outra. Tem acesso à internet? Rapidinho. Pessoal, só para lembrar, enquanto o Júlio está acertando ali, quem tiver mais interesse nesses temas, procura a Comissão de Inovação, que é a responsável pela organização desse congresso aqui, dessa nossa conferência. Existem 3 grupos que estão abertos nesse momento de debates, um para falar sobre criptomoedas, que também fala sobre blockchain, um que está falando sobre ODR, que é Online Dispute Resolution, que o Bruno trouxe aqui o case, e um falando de IoT, de Internet das Coisas. Não são somente esses que serão abertos para sempre, óbvio. Cada vez vão abrindo novos temas, vão abrindo novas discussões. Então, quem tiver interesse, procura a comissão, porque vale a pena se inscrever lá. Alguns ainda têm vagas, outros já esgotaram. Ok? Júlio, bola é tua. Boa tarde, pessoal. Agora sim, agora com a apresentação correta. Eu sou Júlio Trecente, eu me considero um faxineiro de dados hoje em dia. É um nome engraçado, mas é o nome que eu mais me identifico porque eu fico limpando dado o dia inteiro. A galera também me... Vocês já viram aquele famoso slide do Lula, que tem as flechinhas, assim, o Lula no meio? Já fizeram o meu também, porque eu faço parte de tantas coisas que... às vezes as pessoas me zoam falando que eu sou o cara que está no meio ali dos conflitos. Atualmente eu estou fazendo doutorado em estatística no IME, eu sou um estatístico, eu sou a ovelha negra aqui, tem mais estatísticos aqui. Atualmente eu sou secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria, também sou fundador dela, uma das pessoas que participaram da fundação, junto com o Marcelo Guedes, que é o presidente, todos devem conhecer. Eu também tenho uma empresa de consultoria, que é a Platypus, na área jurídica. A gente tem uma empresa de cursos de treinamentos em R, que é uma linguagem de programação bastante utilizada na área de estatística, ciência de dados, inteligência artificial, todos esses nomes. E lá a gente desmistifica várias coisas interessantes da aplicação da inteligência artificial. A gente coloca todas elas no cotidiano, vale a pena vocês darem uma olhada para pegar. E eu também sou empático com a OAB, porque eu faço parte do Conselho Regional de Estatística. Claro, guardadas as devidas proporções, né, gente? Vocês têm... Quantos são os advogados cadastrados na OAB atualmente? Na ordem de 100 mil? Aqui. 90 mil. Na terceira região do CONRE, que é São Paulo, Paraná, inclusive aqui, Mato Grosso do Sul, nós temos 1.300 cadastrados. Então, guardar as devidas proporções, mas somos do mesmo time. Hoje eu vou falar de jurimetria para vocês. É um conceito que a gente trabalha bastante. E eu vou trazer para vocês um pouco da cozinha, que é como que a gente faz as coisas ali dentro no laboratório, como que a gente mistura os fluidos para, de fato, chegar nos resultados. Eu espero que, com a apresentação no final, vocês se sintam mais próximos do que é estatística aplicada ao direito, como que, de fato, esses termos tão utilizados, que estão tão na moda como inteligência artificial e deep learning, todas essas coisas, elas, na verdade, não são tão distantes da gente, e é importante que vocês se sintam capazes de aplicar essas coisas e próximos, de fato, dessa área. E, bom, vou falar um pouquinho de conceitos, depois aplicações, alguns cases nossos da ABJ, que eu acho que são bem interessantes, eu acho que vocês vão gostar, e um pouquinho da cozinha depois, de como a gente trabalha. Bom, sobre conceitos. É bem tranquilo definir o que é jurimetria, mas é difícil, de fato, você colocar na pessoa o que é o conceito de jurimetria. Jurimetria é estatística aplicada ao direito. Ou, também, a gente pode chamar como o primo pobre da econometria, que
porque assim como a economia tem a econometria, a jurimetria ela nasce como uma disciplina do direito que utiliza os métodos estatísticos para a elucidação dos fenômenos jurídicos. Uma forma de definir é essa, estatística aplicada ao direito. Outra forma de definir é, talvez, fazendo essa comparação de gênero e diferença. Então, a grande diferença entre o pensamento da pesquisa clássica em direito e o pensamento da pesquisa jurimétrica é a transformação do pensamento abstrato para o pensamento concreto. E o que é concreto? Já que estamos sendo concreto, vamos definir concreto. Concreto significa colocar o nosso objeto de estudo no tempo e no espaço. Então, ao invés de a gente olhar o que é o direito civil da forma abstrata, usando, por exemplo, a lei, somente a lei, a gente utiliza a lei como um input, mas nós estudamos processos civis sendo julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ou no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, dentro de um intervalo de tempo. Então, você define um escopo regional, define um escopo temporal e coloca o seu objeto de estudo ali. E as decisões que estão sendo tomadas ali que vão dar para você a ideia do que é o direito naquele lugar. Então, uma abordagem bottom-up. Vocês podem também conectar isso com um pouco de realismo jurídico, né, que é um pouco do pensamento, né, que está por trás disso aqui. Mas, basicamente, a jurimetria ela traz concretude para o estudo do direito. As outras coisas são todas consequências disso. Quando você estuda o direito de forma concreta, você não olha somente o que aconteceu e o que acontece, e o que deveria acontecer. Você estuda o que vai acontecer no futuro. Então, é uma abordagem prospectiva. Você consegue fazer previsões de coisas que vão acontecer. Por exemplo, modelos preditivos de resultados de processos judiciais é uma possibilidade. Classificação automática de documentos também, etc. Ela também é populacional, então a gente, de fato, lida com os problemas mais comuns. Geralmente, a gente chama de... a gente fala que a pesquisa clássica no direito estuda os casos ornitorrinco, que é aquele bicho que bota ovo, que é mamífero e é venenoso. A gente estuda esses casos que são super bizarros, que geram várias teses de doutorado super legais, mas tem ali o problema da gratuidade judiciária, tem processo trabalhista, tem o direito do consumidor, execução fiscal, que são casos que são os que mais entopem o judiciário e pouca gente faz pesquisa de fato nessa área. Então, é mais ou menos essa abordagem jurimétrica. E ela é estocástica, então a gente considera que as coisas acontecem, coisas bizarras acontecem, e não faz sentido você considerar que o direito ele é fruto de eventos completamente determinísticos. Faz sentido você considerar que existe incerteza no direito, e essa incerteza ela é medida a partir da estatística. Ok? Só um pouquinho sobre estatística, já que o público é do direito. A estatística é uma forma de você fazer afirmações sobre o desconhecido. Então, aquilo lá que você não conhece é o que o estatístico está tentando estudar. Então, a gente estuda, a gente modela o que está acontecendo no mundo, e, com base no que a gente observa, a gente consegue fazer afirmações sobre o desconhecido. No entanto, nós associamos essas afirmações a probabilidades e a incerteza que a gente tem sobre essas afirmações. E a gente assume que a gente erra, então a gente tem a humildade de afirmar que a gente pode errar as coisas. No entanto, quando a gente assume que a gente erra, a gente pode falar mais, a gente pode falar, provavelmente vai acontecer isso dentro desse intervalo. É muito melhor você falar isso do que dizer, eu não tenho informações suficientes para falar nada, ou vai acontecer isso com certeza e você errar, certo? Então, a graça da estatística vem daí, e eu acho que o pensamento estatístico é algo que deveria estar na nossa cabeça sempre. A gente sempre está lidando com incerteza na vida, as nossas decisões são tomadas em ambientes de incerteza, e isso tudo é o que a estatística trabalha. Dentro desse contexto, surgiu a Associação Brasileira de Jurimetria, a partir da tese de doutorado do Marcelo, que virou um livro agora, talvez vocês conheçam. E a associação ela tem 3 objetivos, 3 missões que se mantiveram desde 2011, quando ela foi criada.
A primeira é reunir e incentivar pesquisadores. Então, a gente recebe muita gente, a gente aloca uma boa parte do nosso tempo para conversar com pesquisadores interessados em jurimetria e trazer essas coisas, falar em eventos, fazer o que a gente está fazendo aqui. Esse é um dos objetivos da BJ. Outro é desenvolver a jurimetria como uma área do direito, uma área científica dentro do direito. Então, a gente escreve paper, a gente vai para congresso. Ontem eu estava lá no Rio apresentando um paper sobre viés de seleção em decisões judiciais, que é um tema bem interessante. E a gente tenta construir os conceitos teóricos por trás da jurimetria, o que é muito importante para que isso se perdure por muito tempo. E, no fim, a gente também tenta mostrar que funciona. A gente aplica a jurimetria em diversos problemas reais, em diversos casos concretos, e através das nossas pesquisas, nós tentamos colaborar com a elaboração de políticas públicas e melhor administração dos tribunais. Esses são os grandes motes da ABJ. A gente tem diversas pesquisas, né, nessa área, e eu vou mostrar algumas para vocês. Para quem está interessado no ramo empresarial, a gente entende jurimetria da seguinte forma: tem empresa, dá problema, coisas acontecem, e essas coisas viram litígios. Esses litígios, eles são dados, mas atualmente a gente ignora, e depois eles viram provisão dentro da empresa. Certo? Isso, então, é a empresa como um centro de custos. O setor jurídico da empresa como um centro de custos. A gente vê as coisas acontecendo, o problema bate no setor jurídico, vira custo, vira provisão, acabou. O que a jurimetria faz é transformar o setor jurídico de uma empresa de um centro de custos para um centro de diagnóstico, em que você, de fato, trata os litígios como dados, e esses dados você usa para estudar quais são as doenças da sua empresa, quais são os problemas que estão acontecendo na sua empresa. E, a partir desses diagnósticos, criar estratégias para tanto prevenir processos, por exemplo, estratégias de composição pré-processual, ou para atuar dentro dos processos, por exemplo, o acordo dentro do processo, coisas assim, e melhores modelos para previsão, né? Se você considera que aquilo lá é um dado, geralmente a previsão fica um pouco melhor do que o possível para o remoto, que a gente faz sempre ali nos nossos casos concretos. Então, alguns exemplos para vocês. Vou começar com um caso recente que a gente estudou lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corregedoria chamou a gente para estudar a viabilidade e a necessidade da criação de varas empresariais na comarca de São Paulo. A comarca de São Paulo não tinha varas empresariais, né? Bom, e isso acontecia porque existia uma dificuldade em estudar quantos eram os processos que eram empresariais dentro das varas cíveis de São Paulo, da comarca de São Paulo. Por dois motivos. Primeiro, aquilo ali do gráfico de baixo, que é a cifra oculta. Os processos nos tribunais eles são mal classificados. Existe aquela classificação classe assunto do CNJ, sabe? Vocês sabem, né? Dá trabalho aquilo, né? E aquilo lá está tudo errado, né? A classificação é feita em forma de árvore, e as pessoas, ao invés de classificar na ponta da árvore, elas classificam os casos no ponto mais genérico. Então, você vai ter lá direito civil, não processo relativo ao cadastro de inadimplentes, por exemplo. Ou então, dano moral relativo a não sei o que lá. Vai estar processo civil. Aí, o que você faz? Esse processo é empresarial ou não? Né? A gente fez um modelo estatístico, uma rede bayesiana bem simples, que ela estimava, através de uma espécie de regra de 3, quantos casos deveriam ser, de fato, ali, dentro daquela população que, de fato, são empresariais. Com base nisso, a gente conseguiu estimar um pouquinho melhor a quantidade. Mesmo assim, essa quantidade ela não justifica a criação de uma vara somente empresarial. E aí a gente pensou o seguinte: mas será que os processos empresariais não são mais complexos também?
Será que a gente não poderia estudar a complexidade processual? Isso é um tema de bastante interesse em toda a administração judiciária em geral. É o tema de maior interesse, por exemplo, da IACA, a International Association of Court Administration. E eles têm uma pesquisa em aberto, ninguém sabe responder. O que a gente fez aqui foi estudar o tempo que acontece entre os conclusos e as decisões, porque a gente quis limpar de todas as movimentações que acontecem no processo judicial, somente aquelas que estão relacionadas à decisão do juiz. Então, a gente filtrou o tempo total do processo para a parte de decisão, e a gente chegou naqueles resultados ali. Ó. A gente tem aproximadamente o tempo de um processo empresarial do juiz é aproximadamente o dobro de um processo civil comum. E isso foi suficiente agora para justificar a criação das varas empresariais, que foram instaladas agora em janeiro de 2018. Então, esse é um case bem interessante. Isso aqui foi um outro estudo que a gente fez com a corregedoria. A gente fez um dashboard para ajudar na parte de logística deles. Teoricamente, pensa assim, a corregedoria ela tem que visitar as comarcas que têm problemas. Mas quais são as comarcas que têm problemas? Geralmente a galera fala assim, pô, esse aqui está problemático, essa aqui das 300 e poucas que eu tenho aqui está com problemas. Vamos lá, beleza. Aí o cara fala, beleza, tem problemas aqui, vamos agora visitar outra que é um case de sucesso. Tá bom. Vocês não sentem uma falta de critério? Hoje em dia, a forma que você estuda a produtividade de varas dentro dos tribunais, ela é feita de forma intuitiva. Já existem muitos avanços, existem bastante estudos, geralmente mais agregados, né? Por exemplo, o CNJ ele disponibiliza o Justiça em Números, que ele analisa os tribunais não a nível estadual e não a nível da comarca. E esse estudo aqui ele tem o objetivo de ajudar nesse sentido. A gente fez uma análise de agrupamento, que basicamente você pega varas que são parecidas, têm um perfil parecido, de acordo com algumas métricas de produtividade, por exemplo, sentenças por funcionário, algumas métricas bem simples, e elas dão um indicativo de quais são os grupos de varas que são benchmark no sentido positivo e que estão com problemas. Claro, sempre sem comparar banana com maçã, né? Filtrando por varas que têm a mesma competência. Mas a ideia foi essa. E, felizmente, isso daqui tá andando. Assim, a gente está conseguindo usar isso aqui de uma forma bem interessante. Outras pesquisas. A gente também tem uma relação bem forte com o CNJ. A gente já está na 4ª pesquisa juntamente com o CNJ. Eles abrem a cada 1 ano e meio, aproximadamente, um edital de pesquisa. E a gente sempre bida, a gente sempre ganha. Teve um edital que só a gente ganhou, o que é triste, porque a gente gostaria de ter mais entidades pesquisando esses assuntos a sério. E nessa pesquisa específica, a gente estudou os maiores litigantes em ações consumeristas. Então, a gente pegou as bases de dados de um monte de tribunal, milhões de dados mesmo, e contou quais são as empresas que aparecem no polo passivo. O problema é que essa contagem não é trivial, porque, vocês sabem, a classificação das empresas nos lugares vai estar tudo errada. Então, a gente montou uns algoritmos para conseguir arrumar essa base de dados. Por isso que eu sou um faxineiro de dados, é isso que a gente teve que fazer aqui, para arrumar, e a gente chegou nesse resultado. Esse gráfico aqui ele fala assim, quantas empresas concentram qual proporção dos casos, de todos os casos na área do consumidor nesses estados. Né? Se vocês olharem ali na linha do 20, em todos esses estados analisados, 20 empresas concentram mais de 50% dos casos de consumidor. Tadã. Né? Momento de silêncio. E isso é um dado muito interessante, porque se você quer pensar em estratégias para reduzir o número de processos, se você olhar esses casos dessas empresas e focar nessas empresas, é uma forma
razoável de você atacar o problema. É um problemão? É, mas é uma forma razoável de atacar o problema. Outra coisa que a gente estudou, estudando os mecanismos pré-processuais, foi o consumidor.gov.br, que é um concorrente do governo do Reclame Aqui, aproximadamente. E a gente estudou, a gente viu que o tempo médio de resolução de um conflito lá é de 7 dias, e a taxa de solução mesmo, de problema resolvido, pelo menos em telecomunicações ali, ela supera os 80% em média. Então a gente pensou, putz, será que não tem como a gente vincular os processos judiciais que estão entrando numa fila gigante com os casos do consumidor.gov, já que os dois são do governo, é uma API aberta, os dados são abertos, está tudo certinho ali, é só conectar. Aí a gente pensou numa solução que deve custar uns R$1.000, que pode ser que economize alguns milhões de processos no futuro. Que é quando você distribui um processo, você gera uma distribuição junto no consumidor.gov e gera uma fila ali para que ele seja resolvido extrajudicialmente. Ele tem bem mais detalhes do que isso. Depois, se vocês quiserem olhar a pesquisa específica, tem o fluxo lá. Eu até peço que vocês critiquem essa solução, porque ela é tão simples e ela é tão efetiva, ela pode economizar tantos processos, que a gente não acredita que ela é possível, que alguém nunca pensou nisso antes. Então, seria interessante outros pesquisadores darem uma olhada e criticarem essa solução que a gente propôs. Ela agora está sendo analisada ali no CNJ. Essa é uma pesquisa famosa que a gente tem sobre os casos de adoção. Esse gráfico ele mostra na parte de cima as crianças que estão disponíveis para serem adotadas e de baixo as idades que as pessoas aceitam adotar. Então, na parte de cima ali você vê que existem crianças, a maior concentração de crianças está na faixa de 10 anos para cima, certo? E a maior concentração de pretendentes está querendo crianças de 8 anos para baixo, certo? Então, é uma realidade triste que a gente tem e infelizmente, essa parte, você olha o dado e já fala, não tem muito o que fazer. No entanto, nós investigamos, depois de olhar a base de dados fornecida pelo próprio CNJ, a gente percebeu que não só as crianças que estavam no cadastro, elas tinham idades avançadas, já numa zona que a gente chama de zona de inadotabilidade, como elas também chegavam tarde no cadastro. Elas eram cadastradas tarde. E isso acontece porque existe um processo judicial que se chama processo de destituição do poder familiar. E esse processo demora. E aí o que acontece? A criança está lá, ela, por exemplo, é abandonada no abrigo, aí ela entra num processo judicial de destituição do poder familiar, aí o juiz manda citar os pais, aí demora 1 ano. Aí a criança está lá no abrigo. Aí o processo demora mais um pouco. Aí quando chega no final do processo de decisão do poder familiar, que a gente estimou que em média demorava quanto? 2,6 anos, eu acho que uns 3 anos, eu acho. A criança já estaria na zona de inadotabilidade. Então, o que a gente deveria fazer como política pública é pensar em esforços para reduzir o tempo do processo de destituição do poder familiar para que ele tenha uma duração razoável, focando no direito da criança e não do devido processo legal, certo? Então, isso no final se transformou num projeto de lei que foi aprovado, acho que no final de 2017. Essa é uma outra pesquisa muito curiosa que a gente tem, bastante curiosa mesmo. Quanto tempo eu tenho? Quanto? Mais 5? Então eu vou passar rápido nessa. Essa aqui mostra a taxa de decisões favoráveis e desfavoráveis nos tribunais criminais, nas câmaras criminais. Você consegue ver ali que a taxa de decisões desfavoráveis na Câmara 4 é de 81%, enquanto que a taxa de decisões
desfavoráveis, na Câmara 12 é de 16,1%. E os processos são distribuídos aleatoriamente, então não existe diferença entre os tipos de processo. E por que, então, que processos parecidos, em média, eles são julgados com uma taxa de decisão desfavorável tão grande? A gente, quando entregamos esse estudo, a gente achou que estava errado. Aí a gente passou para o Ministério Público, aí o promotor falou, não, é isso aí mesmo. Aí, como assim? Como é isso aqui? É porque os juízes, os magistrados, eles se agrupam, muitas vezes por ideologia, para aumentar a taxa de unanimidade nos processos. Então, é isso que a gente tem. A gente tem um tribunal altamente polarizado, em que cada Câmara tem uma visão específica sobre o problema. Então, quando você vai entrar com um recurso na área criminal, você joga um dado de 20 faces. Se cair 4, você está ferrado. Basicamente é isso. O último estudo é bem incipiente nosso sobre a política de drogas no Brasil. A gente está estudando a possibilidade de criar critérios objetivos para identificar o que é porte e o que é tráfico. E nós estamos analisando as dores que isso causa na sociedade. Se você cria um critério objetivo para separar o que é porte e o que é tráfico, as pessoas que atualmente já são entendidas como porte, mas que carregam uma quantidade de droga acima do valor de corte, elas seriam presas. Então, está causando uma injustiça. No entanto, por outro lado, as pessoas que estão, de fato, traficando, só que não atingem um critério objetivo para você separar o que é porte e o que é tráfico, elas serão soltas. Então, você tem impunidade. Então, você estuda injustiça e impunidade, e a gente está medindo essas características de uma forma razoável para pensar em quais seriam os impactos de criar um critério objetivo para separar o que é porte e o que é tráfico. Essa talvez seja a pesquisa mais importante possível na área de segurança pública, porque a gente sabe qual que é o nosso sistema, como está o nosso sistema carcerário, né? E a gente sabe que o maior problema do sistema carcerário é o tráfico de drogas. Então, convido vocês a dar uma olhada nesse estudo. Tem um monte de outros estudos. A gente está fazendo alguns, aqueles 2 primeiros do CNJ. Tem um que a gente está fazendo com a Associação de Jornalismo Investigativo também. A gente está aguardando investimento para alguns projetos específicos, como gratuidade judiciária, uma versão nova do Observatório da Insolvência, uma pesquisa sobre recuperações judiciais que a gente está fazendo. A gente está reclassificando a taxonomia da educação nos casos judiciais do Brasil. E estamos com uma campanha sobre dados abertos no judiciário, a gente está lançando ela. A gente tem algumas ideias de como operacionalizar a política de dados abertos no judiciário. A gente, finalmente, abrimos para a associação. A gente é uma associação que funcionou como um instituto de pesquisa desde sempre. Esse ano a gente começou a abrir para a associação, para pessoas que tiverem interesse em apoiar a nossa causa, consigam fazer isso. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar. E eu tenho tempo de falar mais? Tá. Eu vou falar um pouquinho mais da cozinha agora, tá? Eu dei alguns cases, mostrei que funciona, é importante, é relevante, é legal. Vou mostrar para vocês como é que faz. A galera fala muito de ciência de dados, né? A gente fica louco com esse monte de ferramentas que surgiram aí, e aí cada pessoa fala ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, deep learning, computação cognitiva, que agora que a IBM está bombando nisso aí. A gente fala bastante de ciência de dados, só que a gente não tem muita capacidade de definir o que é ciência de dados. Por quê? Porque cada profissional vai tentar definir ciência de dados de uma forma diferente, trazendo provavelmente para a sua área. Por exemplo, eu defino, como estatístico, eu defino ciência de dados como estatística. Igual com 3 risquinhos. Um engenheiro pode pensar diferente, um cientista da computação pode pensar diferente, um advogado pode pensar diferente sobre qual é a definição de ciência de dados. Logo, nós temos um bololô de um monte de definições e ninguém anda para frente. A minha opinião é que, mais do que falar o que é ciência de dados, nós deveríamos conversar sobre como fazer ciência de dados.
E como faz ciência de dados está bem definido. E é basicamente isso. A gente baixa dado, a gente arruma dado, então import, traz para você. Tidy, arruma o dado. E depois você entra num ciclo, que é de transformação, criação de novas variáveis. Por exemplo, quero transformar Celsius para Fahrenheit. Ou quero calcular a velocidade, ao invés de ter distância e tempo. Ou coisas assim. Visualizações, que são gráficos e tabelas, que servem para surpreender as pessoas para quem você está se comunicando. Você mostra as coisas, né? Eu mostrei aqui um gráfico sobre as câmaras que ele teoricamente, ele me surpreende muito. Talvez surpreenda vocês também. No entanto, a visualização ela tem um problema de escala. Como depende de interpretação humana para você fazer coisas de visualização, para você tomar decisões a partir de visualizações, você não consegue aplicar isso num monte de casos diferentes. Para isso serve a modelagem. A modelagem, ela é a parte que tem o maior background de matemática na estatística. E o que a gente faz em modelagem é criar histórias a partir dos dados que a gente observa e do que a gente acredita, de como a gente acredita que o fenômeno funciona. Então, a gente descreve um fenômeno a partir de um modelo estatístico, que, na prática, é uma fórmula matemática que considera incerteza, e a gente testa se essa história que a gente está contando, se ela se prende com a realidade, se ela tem a ver com os dados que a gente observa. Então, um modelo é isso, e a grande qualidade dele é que ele tem escala. Eu posso aplicar, por exemplo, um modelo estatístico para centenas de milhares de processos judiciais, em pouco tempo. Mas ela não necessariamente te surpreende, porque você já contou a história. Você só está ajustando a história que você contou à realidade que você observa. E isso é um ciclo. Você fica aprendendo. Você faz transformações, faz visualizações, cria histórias. Faz novas transformações, faz novas visualizações e cria novas histórias. E aí, isso é o ciclo do aprendizado. Quando você entende como as coisas funcionam, ou quando acaba o tempo do projeto, que é geralmente o que acontece, no nosso caso, que a gente está sempre querendo aprender mais, entra na parte de comunicação, que daí, dependendo de quem você se comunica, você vai elaborar relatórios de formas distintas. Então, por exemplo, se eu quero me comunicar com a Jennifer, que é estatística também, eu vou escrever um relatório técnico. Se eu vou me comunicar com um CEO de uma empresa, eu vou fazer um dashboard. Se eu vou me comunicar com uma outra máquina, eu vou fazer uma API de acesso aos dados, certo? Então, essa é a comunicação. E é muito importante que se vocês pegarem isso aqui e terem em mente que estatística, que como faz estatística, como faz ciência de dados, como faz qualquer coisa nessa área, é isso, eu já atingi um objetivo aqui. Eu já posso ir para casa feliz. A gente usa o R, essa linguagem maravilhosa de programação. Eu sou o maior nerd de R vivo, talvez. Compito com alguns professores da UFPR, que são muito, muito bons nisso também. E o que a gente faz com o R é basicamente construir ferramentas para baixar dado, então, import, para arrumar os dados. Então, você transforma os dados brutos ali, PDF, HTML, essas coisas esquisitas, em tabelinhas, em coisas de Excel, que dá para você analisar de fato. E, no final, você constrói as suas histórias. Você constrói os seus modelos estatísticos para você tomar uma decisão, para você explicar um fenômeno, para você entender o que está acontecendo. E é isso. A gente constrói todas as ferramentas da BJ, a gente tenta deixar tudo open source para a galera poder acessar e utilizar. E as nossas ferramentas, geralmente, elas estão voltadas a permitir que os pesquisadores façam esse tipo de coisa. A gente enfrenta alguns problemas, né? Vocês já viram esse problema? Mostra que você não é um robô. Aí eu tenho um robô que acessa o site. Aí ele fala, não, mostra que você não é um robô, porque você não pode acessar esse dado público aqui. Esse dado público não é seu, você não pode acessar. Aí a gente monta robôs que quebram os robôs, que quebram esses negocinhos para poder acessar. Né? Isso é uma área de pesquisa já bastante consolidada. A gente faz bastante coisa e a gente tem um pacotinho para quebrar captcha. Pode encerrar? Tá bom. E aí a gente
arruma os dados com essas coisinhas que são expressões regulares, e depois a gente constrói as nossas histórias. Aqui tem um exemplo no final, mas não é importante passar. Eu só vou deixar alguns links para vocês darem uma olhada. Ali está o site da BJ, tem o site da Cursoai, se vocês tiverem interesse em aplicações de estatística, em coisas do cotidiano. E ali são links dos nossos repositórios de códigos. Então, se vocês tiverem interesse em acessar como é esse mundo da tecnologia no direito de uma forma mais pragmática, ali tem um monte de coisa. A gente tem até curso aberto online, então é só entrar. Obrigado, gente. Júlio, muito obrigada pela tua exposição. Acho que ficou muito claro para nós aqui a aplicabilidade da ciência de dados no judiciário. Imagine isso dentro do mundo corporativo e também, né, na advocacia em si. Então, assim, a gente já passou a palavra aqui para o Rodrigo, para dar continuidade. A gente ainda não concluiu, não fujam. E continue na transmissão. A gente vai continuar com várias questões que tem aqui. Eu acho que uma solução muito importante que foi trazida de manhã, com relação a tempo, de judiciário, impacto de demandas do contencioso de massa, então que a gente acabou tratando muito disso, ficou muito claro na exposição, tanto do Júlio quanto do Ricardo, com relação à ciência de dados e aplicação disso para a melhora da carga do judiciário. Então, eu já passo a palavra ao Rodrigo. Bom, eu acho que ficou claro para todo mundo aqui, com a exposição sobre inteligência artificial e sobre jurimetria, que nós não vamos ser substituídos pelo robô, né? Acho que o pessoal já pode sair daqui mais tranquilo, dormir tranquilo hoje, que o ROS não vai roubar o nosso emprego. Na verdade, nós somos essenciais para alimentar esses robôs. A segunda coisa que eu tenho que observar é que eu quero ser o Júlio quando eu crescer, né? Porque aquele slide ali me deixou até triste quando eu vi a quantidade de coisas que o cara já é. Fantástico, parabéns, Júlio. E vamos lá, vamos partir já para uma pergunta. A plateia está tímida, então me deram só um papelzinho. Eu tenho várias anotações, não tem problema, não fujam. Tem mais? Legal. Bibiana, faz o favor, então. Começa a sua pergunta, depois eu passo para cá. Parece que tem um recado, né? Aproveita e já dá. Eu esqueci, tem um convite para fazer e eu esqueci antes mesmo. Passa, Ricardo. Desculpa. Ó, no dia eu queria convidar todo mundo, obrigado pelo espaço. Deixa eu ver aqui, dia 14... Semana que vem. Aqui. O evento é um evento da B2L aqui em Curitiba, de Direito, Inovação e Tecnologia, dia 14/3, às 19 horas, não faltem. Exclusivíssimo, né? Vagas limitadas. Venham. A minha pergunta é para ti ainda, já vou aproveitar. Mas eu fiz minha parte. Fez sua parte, obrigada. Desculpa, o convite está feito, pessoal. Dentro do mundo das startups, do ecossistema, quando alguma startup mostra um modelo de negócio em que você quer oferecer algum tipo de serviço para o poder público, isso é bem, de alguma forma, rechaçado, assim, dizendo, não, é um mal pagante, é muito burocrático, é difícil. Então, quais que estão sendo os seus desafios, que é uma das poucas empresas que a gente viu na B2L que trabalha com o poder público, o que você pode trazer dessa experiência, das coisas boas e também das coisas ruins? Se você quiser empreender B2G, né? Business to Government. Cara, esquece. Vai para outro lugar. Vai até para B2C, assim. Pega a população toda e manda para o teu site, vai ficar legal. Cara, é um negócio mais moroso, a escalabilidade é menor, assim, é bem difícil. A gente faz algumas coisas gratuitas para poder desenvolver pilotos ali e depois tentar a licitação. A gente está hoje no final do processo de investimento, tivemos um negócio mais parrudo aí agora, que foi Série C, que nos permite escalar um pouco mais, permite... Então, assim, a gente depende um pouco de investimento, nesse caso, eu fui bootstrap, depois acabou o dinheiro, depois... Aí você vai, né? Aí o mercado começa a te olhar, porque você começa a ter cases e tal. É um negócio meio difícil, mas tem um negócio que é uma portaria, um decreto do Temer. São Paulo está indo, então, mais específico, tá? Assim, é difícil, tá, galera? Quem for vender para governo é difícil, mas assim, eu no meu mundo, eu não estou vendo corrupção, não estou vendo essa conversa, sabe? Você chega pequeno, o cara fala, não vou arrancar 500 milhões de reais, cara. Né? Então, tipo, estou achando tranquilo essa parte, então, talvez Lava Jato, talvez essas coisas estejam ajudando isso.
processo de validação deles é um processo de compra de produtos. Se você ainda tem ideias, é mais difícil. Então, eles querem produtos prontos, licenças, um negócio mais difícil, mas tem algumas formas. E o principal é um decreto do Temer, de agora 7 de fevereiro, que regulamenta a 8666, que permite isso. São Paulo foi o primeiro a fazer, a 8666 já estava alterada desde 2013, permitindo esse tipo de contratação. O decreto agora permite investimentos. Então, vocês que são da OAB, a OAB hoje pode comprar startups, pode aportar capital, vocês podem fazer uma aceleração dentro da OAB, porque a OAB é dinheiro, a princípio, privado, mas que tem uma característica de origem pública, né? De tributo. Mas isso tudo é possível. Outro ponto é que outras entidades, tipo instituições de pesquisa, outras instituições, podem fazer esse tipo de movimento também. O problema é que o gestor tem uma faca no pescoço no Tribunal de Contas, ele não quer inovar, é mais difícil. Tem que pegar alguém com coragem, que tope fazer esses procedimentos. Acho que se aproximar das entidades, se aproximar das universidades, se aproximar desses caminhos também que podem contribuir. Acho que apresentar também essas coisas, assim, é bem difícil mesmo, mas a gente está saindo no final do túnel um pouco mais, assim, mais entendendo esse mercado de compra e venda pública, mas não é só pública a nossa ideia é que tem algumas coisas privadas também aí, mas como ainda é uma tecnologia um pouco mais cara, para a gente é mais difícil de escalar o troço, porque o código ainda é muito caro, né? Mas é isso, desafios mesmo. Nós temos mais uma pergunta? Isso, a minha pergunta é para o Júlio. Júlio, a tua palestra deixou muito claro tanto que dados são importantes para a aplicação da jurimetria. Eu queria saber qual que é o nível de transparência dos tribunais brasileiros em permitir o acesso a esses dados para a realização dessas pesquisas que você faz em parceria com o poder público. Obrigado pela pergunta. Você pode pensar de duas formas. Um é como é e outra como eles querem que seja. A gente conversa bastante com o Conselho Nacional de Justiça, com os tribunais, com a galera que está por trás dos problemas. O que a gente vê hoje na prática são vários bloqueios de acesso à informação. A gente tem dados de baixa qualidade, dados que precisam ser arrumados e problemas para conseguir baixar essas informações da internet. No entanto, a gente conversa com os tribunais, a gente fala, e com o CNJ também, eles falam, não, é verdade, a gente concorda, está difícil, a gente quer melhorar. Inclusive, a gente já até discutir, lá dentro eles discutem formas de baixar dados da internet também, porque eles têm tanta dificuldade de conseguir resolver as burocracias que eles mesmos fazem robôs que baixam dados deles. E até o Valmes, professor da UFPR, ele está dando um curso, ou deu um curso no CNJ para baixar dados da internet. E a solução para isso é um esforço conjunto. Nós, pesquisadores, nós sabemos quais são as dores, nós sabemos o que precisa ter para a gente conseguir responder coisas. E o setor privado, ele sabe quais são as dores para fazer os modelos estatísticos, para fazer as análises, para conseguir tomar as conclusões. O setor público, eles sabem o que tem e o que é possível fazer, certo? E eles estão trabalhando nisso. Eles estão, por exemplo, foi criado o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, para justamente conseguir ter uma uniformidade nos dados para que no futuro seja disponibilizada uma API pública de acesso. Então, basicamente, o que existe na minha opinião, uma grande oportunidade, porque existem problemas e todos os lados eles estão interessados na solução. É só alinhar e, em alguns anos, provavelmente, a gente vai ter melhorias no acesso a dados e uma transparência maior. Júlio, parabéns pela exposição, muito bem clara e visualmente bacana os dados. Uma pergunta, até uma troca de ideia. Como é que você visualiza o mercado da estatística propriamente dito, jurimetria, a recepção desse profissional nos escritórios de advocacia? Há
uma propensão dos escritórios procurarem estatístico, ou ainda está muito longe esse profissional do próprio advogado, dos escritórios como em geral? É muito difícil de entender o que o estatístico faz. É sério, é um problema da estatística isso. A gente tem dificuldade de mostrar o quanto a gente é útil. Eu acho que aqui talvez eu tenha conseguido deixar isso claro, mas isso é muito raro no mundo da estatística, conseguir conectar com as pessoas e sugerir análises que podem ser realizadas. Geralmente, o estatístico ele espera que o pesquisador, a pessoa que tem o conhecimento específico da área, traga os problemas e transforme aquilo lá para elas em algo que seja resolvido. O problema é que essa comunicação, no direito especificamente, ela nunca vai acontecer de uma forma razoável se ambas as partes não tentarem entender as dores de umas às outras. Então, o advogado ele precisa criar uma cultura de entender o que é estatística, o que faz um estatístico, e estudar estatística, de fato, pesquisas acadêmicas, como que você interpreta um resultado, o que é uma estatística de teste, o que é um modelo estatístico, o que é regressão, o que é deep learning, essas coisas assim. E o estatístico ele também precisa adaptar o seu linguajar, e aí é o nosso papel, adaptar aquilo que a gente trabalha no âmbito mais técnico para algo que fique possível de comunicar em português. E esse é o trabalho que a gente tem. Então, uma mudança de cultura que a gente tem que colocar. Eu acho que a gente está indo bem nesse sentido, e a gente acredita que a jurimetria é a ponte. É a jurimetria que faz a ponte para isso. Júlio, aproveitando essa sua deixa aí e da pergunta, hoje de manhã nós falamos sobre matematização do direito, né? Trazer mais matemática, mais objetividade, trazer, inclusive foi dito isso também aqui à tarde, trazer um pouco de estatística para as petições, uma coisa mais objetiva, onde a gente consiga parar com aquele subjetivismo absurdo que chega a ser, às vezes, até ridículo, né, dentro da área jurídica. Isso, você fazendo aquele parênteses aqui, dizendo que ciência de dados é igual estatística, para você, né? Mas hoje eu tenho visto bastante a absorção da ideia da ciência de dados. As pessoas têm comprado mais essa ideia, tem muito cientista de dado e informação, né? Então, o que você acha dessa congruência de matemática, direito, através do caminho da jurimetria, como você acabou de colocar, ciência de dados? Eu já vi alguns cursos, algumas iniciativas dentro de faculdades que estão surgindo, não só no direito, mas em outras áreas também. Como é que você vê isso, e se você já viu isso, principalmente, dentro de alguma realidade jurídica própria, ali já implementada, seja dentro de um departamento jurídico ou dentro de um grande escritório, alguma coisa assim? Essa é uma pergunta bem difícil e bem geral. Vamos lá. Primeiro, sobre os profissionais de ciência de dados. Hoje, de fato, por conta do hype e da necessidade de mercado de contratar novos profissionais que trabalham com dados, a ciência de dados ganhou uma posição de excelência no mercado. Hoje, para você contratar um cientista de dados é muito difícil. E, logo, se tem uma oferta muito grande, pessoas vão querer aproveitar essa oferta. Então, com o crescimento do conhecimento sobre ciência de dados, também veio uma certa banalização de como se trabalha a ciência de dados em qualquer âmbito. No âmbito do direito, especificamente, sim, mas em qualquer âmbito. E o que a gente observa na prática é exatamente aqui o lado daquele ciclo do hype, aquele gráfico da Gartner, que tem um negócio lá, sobe, aí depois cai em descrédito, e depois as pessoas começam a adaptar. É isso que a gente está sofrendo um pouco dentro da ciência de dados. A ciência de dados é importante, ela é interdisciplinar, é possível que pessoas que não são estatísticas sejam excelentes cientistas de dados. Isso é possível, ainda mais na geração que a gente vive hoje, com muita informação, muita coisa de qualidade disponível. Existem cursos de Stanford, curso de Berkeley, todas essas coisas disponíveis online. No entanto,
existe uma confusão de o que é o ferramental para ciência de dados e como faz ciência de dados, certo? Então, esses profissionais, eles precisam trabalhar, eles precisam ter experiência. Não basta você simplesmente colocar uma pessoa, falar, ó, faz esse curso e agora você é um cientista de dados. Essa pessoa precisa trabalhar com o que está acontecendo na prática. Então, é mais ou menos dessa forma tangencial que eu respondo a pergunta. Sobre a parte no direito, existem alguns laboratórios super interessantes sendo criados em algumas empresas. Eu vou me encontrar com uma agora nessa sexta, então eu prefiro não falar qual é a qualidade disso, mas eu acredito que o próximo passo das legal techs e dos escritórios de advocacia para eles obterem inteligência de dados é justamente conversar com as instituições, conversar com as universidades e trazerem pessoas para treinar lá dentro, para criar a cultura essa transferência de cultura que o amigo perguntou ali, né, para conectar. E é só assim que a gente vai conseguir, de fato, construir esses laboratórios e construir essas aplicações que realmente funcionam. Maravilha, está super respondido. Vamos fazer uma pergunta agora direto para o Ricardo. Gi, pode fazer. Ricardo, eu tenho aqui uma leve dúvida até sobre a questão da inteligência artificial. Eu não sei se você, dentro do teu contexto, na universidade ou então na tua empresa, se você tem verificado a busca do corporativo, de advogados, de empresas, mesmo com essa necessidade de atuar com a inteligência artificial para um BI. Então, uma coisa mais prática mesmo. Se você tem essas demandas lá, se você tem atendido esses cases, a gente bateu muito nas questões aplicadas ao judiciário, mas eu acho que é uma realidade muito da advocacia corporativa e da advocacia militante. Então, acho que dá para trazer isso para a realidade, como a inteligência artificial tem contribuído nesse meio. Legal, obrigado pela pergunta, Gisele. Então, assim, mais departamento jurídico de empresas. Assim, toda vez que a gente fala, chega lá um monte de e-mail também, dizendo, pô, já tem para escritório, o São Paulo, toda vez que vai lá, tem uma repercussão grande. A gente não produz nada para escritório hoje, tá? Não sei se escritórios muito grandes, mas tem algumas outras empresas, a que o Vitor falou de manhã, Legal Insights, não é? Que fazem jurimetria, mais ou menos nessa linha, tá? Perdão a palavra, Júlio, não no sentido que vocês fazem de políticas públicas, mas... Sem problemas. Se a jurimetria mais aberta ali... A jurimetria não é nossa, a jurimetria é o nome que eu... É uma disciplina. Que o Marcelo Guedes criou, que pegou muito bem no Brasil, achei bem legal. E a gente virou uma categoria, né? De jurimetria. Então, assim, tem a Legal Insights, tem uma outra lá de Pernambuco, acho que mas que faz também, que tem uns... O que eles fazem? Eles pegam os processos e tentam tirar estatísticas desses processos, né? Então, o que eu estou vendo usar a adoção é maior de departamentos jurídicos de empresas, que querem calcular ali o contingenciamento, eu esqueci, assim, é bem parecido, Intelivix, provisão. É uma outra... Não sei exatamente. Intelivix, não é de lá? Intelivix, então. A Intelivix é uma que está lá. A gente chegou a criar um sistema que tinha machine learning para captar, mas a gente acabou não colocando isso legal no mercado, porque acabou não virando no mercado essa tecnologia, porque a gente estava muito focado em outra vertente, que é a tomada de decisão, né? Que é a tomada de decisão não só judicial, mas do advogado também, que é um pouco mais complexo porque tem muitas palavras e tal. Mas essas duas são duas que eu cito, que estão fazendo jurimetria, então a gente poderia dizer que isso é estatística aplicada, poderia dizer que é machine learning mesmo. A diferença, assim, só para a gente ter um conceito, né, assim, o machine learning, a máquina tende a aprender com esse erro, e essa forma de aprendizagem é o que a gente falou de backpropagation, né? A ideia, então, é que a máquina, uma vez que nunca viu outro processo igual, ela pegue aquelas informações e consiga categorizar de uma forma que você o humano categorizou da primeira vez. Mais ou menos essa ideia. Então, para escritórios, eu não estou vendo ainda essa adoção tão grande da jurimetria, porque eles estão ali mais
Você está vendo? Não, os escritórios estão usando geralmente para classificação de documentos. Petições iniciais, bota a petição inicial no moedor de carne e o moedor de carne solta classificações numa base de dados organizada para, sei lá, transferir para departamentos diferentes ou setores diferentes, esse tipo de coisa. Ô, Júlio, e no caso eu vi um sistema que quando chegava, por exemplo, contestações, aí eles conseguiam identificar se vinha do juizado, se vinha não sei de onde, e eles jogavam nas caixas certas, também é? Isso. É para definir uma logística interna dos sistemas, para definir o workflow de um sistema jurídico. Isso é muito importante, certo? E não é trivial de fazer. Os modelos que são utilizados para esse tipo de solução são aqueles que o Ricardo comentou, que é para processamento de textos. Então, por exemplo, o LSTM é um dos mais usados, aí tem um monte de detalhe técnico. Tá, obrigado, pessoal. Vamos para uma pergunta aqui, feita pela Aleteia. Ela ainda está aí? Ok, então vamos lá. É para você, Júlio. Ela perguntou o seguinte: você pode explicar rapidamente os resultados obtidos da pesquisa sobre recuperação judicial, se chegaram a ser pesquisados recuperação judicial de produtor rural e se há alguma decisão para produtor rural? Tá, eu não sei direito. Quem que é a pessoa que está mais responsável por essa pesquisa é o Fernando, que é o diretor técnico da BJ. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o histórico do projeto do observatório. A gente começou com uma pesquisa bem local, na comarca de São Paulo, analisando as varas de recuperação judicial da comarca de São Paulo. Então, a gente fez o projeto com o Sacramone, que é o juiz dessa vara, e a gente mapeou os processos de recuperação judicial em 3 fases. A fase pré-deferimento, entre o deferimento e a aprovação do plano de recuperação, e depois do plano de recuperação até finalizar. A gente, nessa análise específica da comarca de São Paulo, nós não separamos nada de tipos de empresa, porque o volume de processos dentro da comarca de São Paulo é pequeno. Então, as conclusões que a gente tomaria a respeito daqueles casos seriam para aqueles casos e não para aqueles tipos de casos, certo? O que a gente está fazendo agora é o Observatório 2.0, que é a evolução dessa pesquisa, a ampliação do escopo regional das pesquisas da comarca de São Paulo para o estado de São Paulo. Aí, provavelmente, vai aparecer os casos que você está interessada, então eu peço que você espere que a gente consiga terminar essa pesquisa, e aí os resultados vão aparecer. A gente contratou alguns pesquisadores que estão analisando os casos, classificando. Os processos de recuperação judicial são muito complexos, não tem como você criar um robô que classifica os documentos desse tamanho assim. E são informações muito específicas, tem que fazer conta, tem um monte de coisa lá, e a gente está mapeando, fazendo uma radiografia, né, sobre esses casos. Eu acho que provavelmente vai ter segregação por tipo de empresa, mas eu não sei te dizer com certeza. Obrigado, Júlio. Tem mais uma pergunta lá em cima, por favor. Júlio, João do Instituto de Engenharia do Paraná, tudo bem? Beleza. Você tem alguma experiência no Poder Executivo, particularmente na questão dos contratos e das licitações? No Poder Executivo, na relação de contratos e licitações, você está querendo dizer extrair informações de licitações e tentar organizar dentro de um fluxo? Exato. A resposta é não. A gente, na ABJ, geralmente a gente estuda somente o poder judiciário, e a gente estuda as questões do executivo e do legislativo através do judiciário. Então, isso foge um pouco do escopo do que a gente já fez na BJ, apesar de ser uma pesquisa interessante. A área de licitações, ela tem muito mercado envolvido, e provavelmente tem muito mercado envolvido porque existe muita ineficiência nesse mercado. Existem muitos problemas na área de licitação, então, de fato, é algo a ser investigado. Na ABJ, a gente tem, para os associados, a gente
sempre pede para o pessoal mandar sugestões de investigações a serem realizadas. Essas investigações, se elas forem tecnicamente viáveis, a gente leva para o conselho científico, que vai avaliar a possibilidade de realizar esse projeto, e a gente inscreve um projeto de pesquisa para correr atrás de financiamento para poder realizar. Então, Obrigado. se tiver interesse. Com certeza. Obrigado. Temos mais uma pergunta? Olá. Acho que é a última pergunta, né? É a última. Meu nome é Juliano, eu sou advogado, e eu sou um crítico ao poder público em vários aspectos, né? Porque a gente percebe que o poder público é muito ineficiente quando presta serviço de várias ordens, né? Na saúde, na educação, etc. E aí fica aquele dilema. De um lado, existem associações, fundações de tecnologia, de pesquisa, com alto gabarito para prestar serviço, resolver questões importantíssimas, né, para o desenvolvimento nacional. E, do outro lado, você percebe que há servidores públicos muito resistentes a aceitar, muitas vezes, uma proposta mais agressiva, justamente porque vai demonstrar, de repente, uma transparência ali da ineficiência dessas pessoas que, muitas vezes, sim, não a maioria, mas grande parte delas, se acomoda no cargo público, ganha lá seus 20 mil, 15 mil, enfim, e não presta o serviço correto. Bom, qual que é a questão? Na verdade, está se passando por uma transformação, né, a gente percebe, né? Há um Estado que é antiquado, né, num modelo de Estado que deveria ser 4.0, né, quando, na verdade, é um Estado antigo, retrógrado, né? 0.2. Por aí, né? Então, até a questão da provocação, né? Quer dizer, quando a associação como a de vocês promove, desenvolve um projeto, né, e apresenta ao Estado, ele, no meu ponto de vista, até seguindo a Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, ele impõe, na verdade, ao administrador público que adota aquele projeto, quando demonstrado por um projeto desenhado conforme a lei prevê, que isso faz sentido, porque a questão justamente é essa. Não cabe àquele indivíduo, sem técnica, recusar uma solução que muitas vezes vai resolver um problema de bilhões de reais e de centenas de pessoas, né? Ele não tem autonomia, porque a Constituição não permite isso. O que está acontecendo é que, às vezes, falta uma visão mais global por parte de algumas fundações e associações para entender esse caminho legal, não é mesmo? E aí impor que o administrador público aceite. Não cabe a ele a discricionalidade de decidir. Ah, não, eu vou fazer, não vou fazer, é assim, assim. Não é. Esses parâmetros, esses princípios constitucionais, valores constitucionais, a lei que define isso, né? Então, na verdade, o que falta um pouco também nesse momento é a administração pública olhar mais para a área da tecnologia, né? Lógico, dando atenção à saúde, à educação, como já está acontecendo, mas perceber que há associações como a de vocês e outras várias aí, né, fundações de pesquisa, que podem auxiliar, né, nisso aí. Sim, sim. E aí vocês têm que achar esse caminho, né? Achar o caminho e... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ok. Qual é a pergunta? Justamente essa. Né? Eu não entendi, é uma provocação, claro para mim. É uma provocação, mas é o seguinte, que há o caminho, né, há um caminho legal, né, de parceria do poder público, sim, né, que não é, na verdade, a ideia de ficar esperando que o poder público escolha e diga, não, tudo bem, meu projeto, vou fazer um chamamento público para você. O chamamento público vai ser assim. Na verdade, a ideia é forçar a administração pública que aceite isso com base na lei. Nessa lei 13.019 de 2014. Quer dizer, o caminho tem, entendeu? É mais uma provocação nesse sentido. Entendi. Não ficar esperando, porque não vai acontecer, né? Muitas vezes, né? É essa a ideia, né? É mais provocar e dizer que há um caminho ali, uma luz no túnel, no final do túnel, que tem que ser visualizado. Entendi. É esse ponto. Júlio, tem muita aplicação ainda, tanto da ciência de dados quanto de outras tecnologias, né? Acho que o tema não esgota aqui. Até por esse motivo a gente fez a primeira conferência paranaense de tecnologia e direito. A Comissão de Inovação já deixou aqui, claro, o convite para que vocês participem dos temas e contribuam tanto de IoT, ODR e outros temas todos que a gente vem discutindo, blockchain. Então, já reforçando o convite da Bibiana para a primeira meetup da B2L aqui no dia 14. A gente também tem, aproveitando a estada da Amanda aqui, um meetup para blockchain nessa sexta-feira. Então, acompanhe pelo Curitiba Legal Hackers. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Tem mais uma pergunta, se vocês tiverem paciência, a gente faz mais um rapidinho. Só para não deixar. Com licença, meu nome é Leonardo.
Eu tenho uma startup, sou engenheiro, então minha pergunta vai ser bem direta. Primeiro, a OAB, agora, depois desse decreto, ela tem a oportunidade de poder investir em startups. Se eu gostaria de saber se isso já está no radar de vocês. E 2, o fato de vocês serem uma referência, né, uma referência tanto para os advogados, os escritórios, e uma referência para nós também, porque vocês, startups, estão promovendo eventos, estão fomentando tudo isso. Vocês pensam ou já tem algum projeto de criar essas pontes com o setor privado, startup com o setor privado? Eu convido a Daiane para passar o microfone aqui para o Rodrigo Deda, que é o presidente da Comissão de Inovação e Gestão. A gente tem, sim, planejamento para isso. É muito bem-vinda a contribuição da engenharia aqui na casa do advogado, tá? Rodrigo. A pergunta é com relação ao OAB, né? Bom, com relação ao OAB, olha, você vai ter que penar um pouco, tem uma série de estudos, como isso vai se dar dentro da casa. A gente tem que lembrar que é uma casa tradicional, que tem suas visões, e é um processo, cara. Não adianta a gente querer pegar e conseguir tentar avançar sem você conseguir ter um consenso de onde você quer chegar. Da minha parte, pessoalmente, não acho que seja startup o modelo que venha a ser adotado dentro da OAB, gente. Tá? Acho startup, e isso eu trabalho com startups, as pessoas sabem que eu mentoro muito startup. Eu acho que é uma ilusão muito grande e é uma expectativa da sociedade e das organizações muito grande em relação às startups. Mas muito existe grande. Um ecossistema que dá um suporte para isso, né? O próprio SEBRAE e outros organismos que apoiam, inclusive, a conferência aqui. Exato, que estão bem mais à frente da própria OAB nesse sentido. Mas acho que até para trazer a discussão da engenharia, que eu vejo ele como um questionamento, é justamente de a gente estar aberto aqui para esse tipo de discussão. E, lógico, a OAB ela pode ser um meio e um facilitador para o advogado que quer empreender também. Então, mas aí são outros canais, né? Você tem escola de gestão para o advogado entender como que vai empreender. A gente fez já alguns eventos, inclusive você participou, né, Leonardo, dos hackathons. Então, assim, na OAB, eu acho que a conversa vai ser outra, porque existem objetivos institucionais a serem perseguidos. Né? Hoje mesmo, o Noronha pediu um aplicativo com relação a dativos. Como é que eu faço o aviso de dativos? Principalmente no fim de semana, que é uma dor que se tem. Agora, vamos pensar como a gente vai trabalhar isso de uma forma institucional. Vou atrás de startup, por que eu vou? Né? Capacidade de realização, qual que é? Existe, como a gente falou, institutos que têm se pensado em trabalhar aceleração, todo, enfim. Mas isso é uma outra conversa. Com relação ao OAB, eu acho que a gente tem que ter uma clareza de onde a gente quer chegar e tem que ter muita clareza se esse processo vai dar certo ou não. Por uma questão de riscos daí. Ótimo, muito obrigada, Rodrigo, pela contribuição também. Então, encaminho para o encerramento, agradecendo a todos e cumprindo dentro do nosso cronograma encerramento até às 18h30. Muito obrigada.